Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daqueles que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções de interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite em que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Adriano Passos e Vicente Cardoso. Um ótimo estudo a todos. Boa noite a todos. Estávamos eu e Vicente conversando aqui agora, antes de iniciar os estudos, né? E a primeira coisa que nós comentamos aqui, que o dever é uma das palavras, é um substantivo que nós menos utilizamos
no nosso dia a dia e dentro da própria doutrina espírita. E é através dele, do dever, de esse esforçar, de colocarmos à disposição para poder cumpri-lo, é através dele que nós conseguimos conquistar a disciplina. E a disciplina e mais o dever nos vai colocar a reforma íntima, o questionamento das nossas atitudes, a preocupação com o próximo e também conosco mesmo. E ajuntando tudo isso, nós vamos ter a felicidade. A felicidade de praticar o bem. A felicidade de fazer o dever, de cumprir o que nós temos escrito no Evangelho, que Jesus veio a nos ensinar aqui, de uma forma prazerosa. Os espíritos mais puros, que nos auxiliam, eles já fazem e cumprem esse dever de forma sem precisar se esforçar, sem precisar de sentir a dor. Essa plenitude do dever, quanto mais nós vamos nos elevando nessa plenitude, mais perto de Deus nós vamos ficando. O dever nos coloca perante situações entre a tentação e as complicações. Diante das complicações, como fala no texto lido, o dever se enverga, se adequa, sem fugir das leis de Deus. Diante da tentação, é severo e inflexível. Isso nós temos que sentir a todo momento, no nosso dia a dia, no nosso lidar, ao chegar perto de qualquer pessoa. Quanto mais perto estivermos, quanto mais observarmos o que acontece ao nosso lado, maior é o nosso dever. Temos o dever do amor fraterno com os filhos, o dever de educá-los, de conduzi-los a uma boa semeadura, nesse início, nessa caminhada que nós todos fazemos. Nós temos o dever de ensiná-los a plantar a boa semente, a semente da palavra que nos veio através do Evangelho. E muitas vezes esse nosso dever, desse amor fraterno, ele é bolido com o amor mundano. É o amor do pai e da mãe que não sabe falar o não, que não coloca freios àquele espírito que está tendo uma nova oportunidade para poder evoluir, resgatar aonde teve as suas imperfeições nas encarnações anteriores. E nós temos o dever de colocá-los nessa linha, nessa sementeira. A diferença do amor mundano com o amor fraterno
é que o amor fraterno educa. O amor fraterno, ele não vai fazer pelo lado mais fácil. Pelo contrário, vamos sentir dores. Li uma história, quando estava preparando esse nosso estudo, de uma promotora que teve uma reclamação que alguns alunos estavam matando aula para poder ir para o barzinho beber, bebida alcoólica. E ela, cumprindo o seu dever, chegou lá e deparou com o próprio filho no meio da turma. Cada um dos garotos foram liberados com um termo de conduta dos pais, né, em observar tudo isso. Cada um seguiu com seus pais, exceto o filho dela. O filho dela, ela pediu ao delegado para colocá-lo alguns dias preso. O delegado argumentou que ela não tinha uma cela para isso. Ela falou assim: coloque uma placa e coloque ele lá dentro, pois a partir de agora tem. Ele tem que aprender que, sendo filho da promotora, ele tem que fiscalizar os outros filhos, os outros pais. É o braço do Estado, né, que está ali. E isso não dá o direito dele fazer o que ele quer. Pelo contrário, ele também tem que ser exemplo. Porque ali dentro tem um dever. A promotora estava cumprindo o dever dela com os outros filhos. E ela tem um dever maior com o próprio filho. E assim o garoto foi. Nessa hora, ela cumpriu o dever dela, teve que abdicar do próprio sentimento, do próprio amor, para poder demonstrar maior amor ao filho. Pois quantos e quantos filhos aí, rapazes, moças, por terem algum destaque na sociedade, se acham portadores do salvo-conduto, de fazer coisas que o dever moral, que o dever cidadão não está de acordo. Dentro dessa moral e dentro desse dever civil, a gente pode até achar que temos alguma coisa contraditória entre a lei de Deus e a lei dos homens. E lembremos que na nossa consciência está escrito a lei de Deus. A lei dos homens sempre em mudança. Quanto mais vamos evoluindo, nós vamos colocando essa lei, esse dever nosso, mais próximo ainda das leis de Deus. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais da lei dos homens, porque vamos estar evoluídos a tal ponto que esse dever vai estar em nosso íntimo. A lei de Deus vai estar em nosso íntimo e não precisaremos da força do Estado para nos conter. Mas essa lei de Deus, ela não contradiz a lei dos homens. Ela está acima. Ela é a lei da moral. Muitas coisas que tem na própria nossa lei, né, na lei civil,
Se a gente for analisar, vai de encontro com a lei de Deus. Mas nessa hora, se a gente seguir a lei de Deus, nós não vamos estar errando na lei dos homens. Esse chegar perto, mais perto ainda, dessa nossa consciência, que onde está escritas as leis de Deus, que vai nos buscar ali, a cada momento, o certo, isso devagar vai nos colocando a reforma íntima em ação. E cada vez vamos ficar mais plenos da justiça. A gente não precisa de buscar aonde praticar a justiça, praticar o dever de Deus. A gente não precisa ir muito longe. Aqui fala, no texto que a gente leu, que ele começa aonde nós começamos a abolir um pouquinho ali no dever e no direito, né, daquele nosso mais próximo. Esse mais próximo pode ser filho, pai, amigo, irmão, vizinho, concidadão. Ali a gente tem de começar a observar o nosso dever. E ele vai até onde, de forma que a gente praticando o dever, praticando o bem, isso não nos prejudique. Porque a gente fazendo o bem, nós não podemos também deixar que esse fazer o bem nos prejudique. O próprio ensinamento de Cristo que ele nos deixou, que é o mais forte, onde ele falou para os doutores da lei, quando foi perguntado qual era o principal mandamento, que ele disse que amar a Deus sobre todas as coisas é o principal. E o segundo, que não é menor do que o primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esse a ti mesmo, amar, ele funciona não só no amor, não só no perdão, não só no próprio conhecimento, no autoconhecimento, mas no dever que nós temos em deixar o nosso corpo em estado capaz de trabalhar, de desempenhar na sua plenitude, de acordo com cada era que a gente vai galgando, as funções. Então nós não podemos, nós temos o dever de preservá-lo. Nós não podemos deixar que o nosso direito de pegar e ir pelo livre-arbítrio nos prejudique e nem prejudique o próximo. Nós temos direitos e deveres, não são contraditórios, aonde o nosso dever, onde o nosso direito termina, começa o nosso dever. Tem uma frase que acho que eu até anotei ela aqui, que tudo posso, mas nem tudo me convém. Se não me engano é mais ou menos assim. Paulo de Tarso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Para não invadir o direito de outro, e isso é um dever que nós temos. Vicente, pode continuar aí agora um pouquinho? Não, pode ir agora. Muito bem, boa noite para todos. Que todos já foram bem-vindos. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês. Agradecemos também aos nossos amigos internautas que nos estarão nos vendo e nos ouvindo em outro momento.
O que o Adriano nos trouxe da interpretação dessa passagem do Evangelho, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nos implica realmente a questão do dever. Deveres e direitos, direitos e deveres, são duas coisas que caminham junto. Não temos como falar de dever se não falarmos de direito. Porque para entender dever, temos que entender também os direitos. É como esse copo, ele tem a parte interna dele e o fundo aqui, ó, que apoia na mesa. Vocês seriam capazes de separar o fundo desse copo, a parte externa com a parte interna? Não tem como. Assim não se separa direito e deveres e direitos. Por quê? Quando Deus nos criou, segundo Gênesis 1, 26 e 27, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, criado à sua imagem porque Deus é criador e nós somos co-criadores em plano menor. E quando Ele nos fez co-criadores em plano menor, Ele nos fez com condições de sermos criaturas perfectíveis, porque Deus é perfeito, a sua obra há que ser perfeita, embora não está, mas que nós somos perfectíveis, trazemos a perfeição em cada um de nós para o nosso desenvolvimento. E aí, quando Deus nos deu realmente a condição de co-criadores, Ele nos proporcionou a força da cocriação. Então Deus é criador e nós somos co-criadores em plano menor. E essa força chama-se direito. Está implícito o direito. Esse direito foi dado a todos igualmente, nem mais nem menos a ninguém sequer. É igual. E com isso, Ele nos dotando essa força, certamente fez com que o ato de cumprir as suas leis implica-se os deveres. Então, essa condição que nos proporcionou dessa força de sermos co-criadores em plano menor, nos implicou as leis divinas. E essas leis cabe a cada um de nós o dever de cumprir essas leis. E essas leis, nós temos 10 leis na terceira parte de O Livro dos Espíritos, chamadas leis morais. E essas leis, de certa forma, elas implicam realmente a questão dos deveres, no cumprimento dessas leis. E o cumprimento dessas leis há que ser o trabalho no ato da cocriação. Com isso, resumidamente, que para cada direito corresponde um dever. É muito comum a gente ouvir as pessoas reclamando dos seus direitos. Cadê meu direito? Isso. Quando vai brigar na justiça, então, só se vê direitos. Mas a justiça, a lei, ela implica os deveres também. Porque se você tem direitos, isso, há que ter deveres também. Enquanto a gente consegue conciliar, vai tudo muito bem. Mas quando as duas partes não chegam num acordo, aí entra o princípio legal para buscar a condição da chamada equânime, tornar igual os direitos. Aí nós passamos a perceber o seguinte: então, o que poderia simbolizar para nós aqui agora a questão dos deveres e dos direitos? É preciso conhecer primeiro o que é justiça, para entendermos o que? Direitos e deveres. Justiça, na pergunta 875 do Livro dos Espíritos, consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Isso é justiça. Portanto, que coloca para nós, o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. A lei humana é essa que os próprios homens elaboraram,
Desde o antigo código de Hammurabi, quase 2000 anos antes de Jesus, Hammurabi era um rei muito poderoso, e ele elaborou um código de leis civis para poder disciplinar um povo rebelde, embrutecido, sem disciplina, sem princípios. Precisou então fazer um código civil que pudesse regular as relações entre as pessoas naquele tempo lá atrás. E é chamado o Código de Hammurabi. E aí veio então escrito, os homens vieram escrevendo os seus princípios legais para regular a relação de equidade. Equidade é o princípio dos direitos iguais. Mas se os direitos são iguais, os deveres também há que ser iguais. Então, a lei dos homens, ela parte de um princípio da equidade. Mas há muita coisa nas leis, que não é somente o Código Civil, nós não temos somente o Código Penal, não temos somente a Constituição de 1988, nós temos muitas leis, muitas e muitas leis, mas nem tudo que é legal é moral. Há muito princípio legal que não equivale à moral, seria até mesmo imoral. Eu vou dar só um exemplo típico. O Código Penal condena a questão do crime, o homicídio. Mas o mesmo Código Penal, ele tem uma prerrogativa que é dar o direito ao aborto. Ele dá o direito ao aborto. No caso do estupro, do anencefalo, dá o direito a matar. Então, essa lei é dúbia. Se por um lado o Estado garante o direito à vida e à preservação desta, o mesmo Estado dá o direito a matar pelo aborto. Aí você fica pensando, nem tudo que é legal é moral. A lei natural, ela está, de certa forma, explicitada de tal forma que nos concede os direitos naturais. E para entender direitos naturais, eu vou citar somente aqui 10 leis morais, que está no Livro dos Espíritos, que é a lei divina, ou a lei natural, a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. Então, essas leis, elas significam direitos naturais. Então, para que Deus nos conceda esses direitos naturais, Ele também nos proporcionou, como co-criadores em plano menor, que todos nós somos, o dever de cumprir com essas mesmas leis. Essas que eu citei, que são 10, resumidamente. Será que nós estamos cumprindo com essas leis? Existe uma lei, está lá na pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Qual é a primeira e o maior de todos os direitos? A resposta foi simples: o de viver. Será que nós estamos cumprindo com os nossos deveres com relação ao direito à vida, que Deus nos concedeu a vida? Porque eu não dou vida a esse corpo aqui, e vocês também não dão vida a esse corpo de vocês, e ele está vivo. A vida, quem dá é Deus. Então somente Deus poderia retirá-la. Como a vida é uma permanência, como a vida é uma contingência do processo existencial no universo, só há vida. Só há vida no universo. A morte não existe. É interessante, né? Mas como que não existe a morte? Se nós morremos, nós não morremos. Nenhum de nós aqui morrerá, em hipótese alguma.
Mas o que nós detemos, que é o corpo físico, este morrerá. Porque nós não somos o corpo, certo? Nós detemos um corpo, mas é o corpo que morre. Antes, nós estávamos vivos na erraticidade. Reencarnamos. E quando nós reencarnamos, os nossos progenitores, são nossos pais, cada um proporcionou os gametas, o gameta masculino, o gameta feminino, cada um com 23 cromossomas, para formar 46, que é o princípio da formação celular, os cromossomos. É ali que estão as informações genéticas dos progenitores. Quando o homem proporciona o gameta feminino, o esperma, o espermatozoide, e a mulher o gameta feminino, que é o óvulo, quando os dois se encontram para um fecundar o outro, quer dizer, o espermatozoide fecundar o óvulo, eles estão vivos, tanto o espermatozoide quanto o óvulo. E quando os dois se fecundam, aí você tem uma reprodução celular, a chamada meiose, que vai conduzir até os 64 células, na onde a gente entra reencarnando. Então nós pegamos 64 células vivas, chamada blastocisto, a gente entra nele reencarnando. Então não fomos nós que demos a vida, nós animamos um corpo com vida, porque nenhum de nós aqui pode animar um corpo sem vida. É preciso que haja vida. E o primeiro, o maior de todos os direitos é viver. Ninguém tem o direito de comprometer a vida do outro e nem a sua integridade física. Essa pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Passamos então a perceber de que essas leis que Deus nos concedeu aqui é para estabelecer uma harmonia no universo, da sua criação que todos nós fomos e somos até o presente momento. Na pergunta 876, colocou o seguinte: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual que é a base da justiça segundo a lei natural? E essa que foi a mais interessante, porque Jesus a respondeu com muita precisão. É aquilo que nós não aprendemos até hoje. O que consagra esse direito, certo, a ser respeitado, é justamente o que ele colocou: queira cada um para os outros o que quereria para você. Quer dizer, faça o outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. Esse é o princípio da caridade. A caridade é justamente a prática do amor. E o amor não se resume unicamente no afeto. O amor ficou tão desgastado entre nós, que quando vai fazer sexo, você diga ao outro: vamos fazer amor? Quer dizer, desgastou tanto, como diz Paulo de Tarso aos Romanos, certo? O amor não se esgota no ato sexual, embora faça parte dele. Então, nós estamos entendendo a questão do amor de forma errada. Porque Jesus há 2000 anos chegou aqui e disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. Então o amor é lei, certo? E o amor entre os planetas, entre os sóis, entre as galáxias, chama-se gravitação universal. É a lei da gravidade, é a lei que tudo cai. Isso chama gravitação universal. É a manifestação do amor entre os astros. Na matéria bruta, é essa aqui, ó. O amor se manifesta através da força de coesão, força de afinidade entre os átomos, as moléculas, as subpartículas dos átomos. Força de coesão. E entre nós, como é que chama o amor? Afeto, afeição. Entre nós, a afeição. A afeição é a manifestação dessas mesmas leis em nós, em respeitar o outro nos seus direitos, cumprindo aí com os nossos deveres.
E nós não temos feito isso nos últimos tempos. Nós temos, a gente se mata, a gente mesmo, paulatinamente. Mas como se mata? Olha, quantas coisas erradas nós fazemos o dia inteiro. Quanto excesso de alimentação, quanto excesso de bebidas, de drogadição, tabagismo, tudo é suicídio. Suicídio lento. Se vê morrendo. A gente bebe e se vê morrendo. Porque a bebida mata. Se a bebida fosse útil, conforme se fala aí, tem alguém que defende a tese de que o álcool é necessário ao organismo. Ah, é? Interessante, quando eu nasci, a minha mãe tinha 2 seios. Se o álcool fosse necessário, num deles, do seio da minha mãe, seria cachaça, pinga. No outro, cerveja. E sai, nos seios das mulheres, sai alimento. Então é preciso pensar que se mata. Se o primeiro, o maior de todos os direitos é o de viver, eu estou me matando o tempo todo, com os excessos de toda ordem, de toda natureza. Eu estou faltando com o dever comigo, como foi dito pelo Adriano aqui. Aonde começa o dever? É quando a gente ameaça a felicidade, a tranquilidade do outro. E quando é que termina? É quando nós nos sentimos ameaçados em nossos direitos. Então, se você não quer ser ameaçado em seus direitos, que não ameace o direito do outro. Aí vem o dever, a questão do dever, que é esse capítulo, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, implica o dever, que é a obrigação moral consigo primeiro. Olha só, o dever é a obrigação moral consigo primeiro. É a obrigação moral diante de si mesmo. E depois, para com o outro. Esse é o conceito de dever que está aqui. Então, como é que deve ser esse dever? Através do respeito. E o respeito é a resposta que nós damos do nosso dever com o direito do outro. A palavra respeito é muito deturpada. Respeito é responder com sentimento. É você responder ao outro com sentimento. E o sentimento maior aí é o dever, implica o amor através da caridade, fazendo o outro tudo que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Mas não tem sido isso. Nós não temos feito isso nos últimos tempos. Então, o respeito é a resposta do nosso sentimento que damos ao outro em seus direitos. É o emprego da caridade. A caridade implica fazer o outro tudo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. E somente o amor, ele é vivenciado, ele é praticado através do ato. E esse ato chama-se caridade. A caridade, por excelência. Tem algumas religiões que falam assim: fora da igreja não há salvação. Interessante, né? E tem outras que colocam o seguinte: fora da caridade não há libertação. Esse conceito é da doutrina espírita. Quando diz que é fora da caridade não haverá, não é salvação não, libertação. Porque nenhum de nós aqui precisa ser salvo. Salvo do que e de quem? Salvo de quem? Do que? Eu não tenho que ser salvo. Alguém aqui está em perigo? Agora está correndo perigo? Se precisar ser salvo, vai ter que chamar o quê? A polícia. Que é a preservação da ordem pública. Segurança, direito e deveres de todos, mas a preservação da ordem pública é da polícia.
Mas ninguém está aqui agora. Nós estamos tranquilos aqui agora. Ninguém está sendo ameaçado. Então ninguém precisa de ser salvo. Nós precisamos ser libertos do estado de ignorância, de que é original em cada um de nós. Trabalhando a correção da ignorância, não haverá mais sofrimento. E não havendo sofrimento, certamente haverá o quê? A libertação do cativeiro, que nos prende realmente ao sofrimento. Então agora, a gente passa a entender que, conforme fala Paulo de Tarso, que a caridade, ela manifesta através de 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Todas permanecem, mas das 3, a mais importante é o amor. Na carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, das 3 virtudes que nós haveremos de conquistar, porque a fé é mãe da esperança e da caridade. Então é preciso que nós saibamos de que é muito importante a gente não esquecer de que dever de amar a si mesmo e ao semelhante. Deveres. É esse que nós temos para com o outro. O dever íntimo está no seu próprio livre-arbítrio, que é a nossa liberdade no ato da escolha. É preciso que nós a tenhamos. Que o dever está justamente no juízo de valor que eu preciso empregar quando eu me dirijo ao outro. Quantas vezes nós acusamos o outro? Quantas vezes o juízo de valor que eu faço de alguém é para menor, é para condená-lo e nunca para absorvê-lo, para protegê-lo. E o juízo de valor é justamente a nossa consciência que fala no momento de você julgar, conforme fala o Cristo: não julgueis a fim de não serdes julgados, sereis medido com a mesma medida que medirdes o outro. Estão vendo? Então, é preciso que na hora dos apontamentos, o juízo de valor valore o outro, como o outro está para você. Para terminar minha fala, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E não eu e vocês, mas Jesus. A resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. Ele falou benevolência para com todos, não é somente com aqueles que é benevolente com você, é indiferente, é incondicional a benevolência. A indulgência é você aceitar o marido do jeito que ele está para você, é você aceitar a esposa do jeitinho que ela está para você, é você aceitar os seus filhos aborrecentes, que um dia você também já foi aborrecente, é aceitar as pessoas como elas estão para nós, e não como nós queiramos que elas sejam. E o perdão das ofensas é o alto perdão, é descarregar a mochila dos remorsos, das contrariedades, dos ódios, da vingança que nós estamos colocando em nossos ombros, pesando sobre nós dia a dia. E o perdão simboliza o alto perdão, é você se perdoar, tirar todo tipo de remorso. Foi por isso que ele disse: perdoar 70 vezes 7 vezes. E o perdão só existe e é válido quando você esquece. Se não esquecer, não houve perdão. Então a frase final é essa: onde começa ele e onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do outro, do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, se você não quer ser lesado, que você não faça lesão ao outro. Se você não quer ser prejudicado, que não prejudique.
Esse é o princípio do dever. E é moral. E é moral. Por isso que eu disse no início que nem tudo que é legal na lei dos homens é moral. Tem muita coisa imoral nas leis humanas, porque a lei humana, o Estado é laico. Sendo o Estado laico, ele não tem religião. Então, as leis, elas são neutras. Elas não podem ter partido religioso. Ela não pode ser católica, espírita, protestante. O princípio legal, equânime, é dar a nós o direito à liberdade. Por isso que a nossa Constituição nos dá a liberdade na escolha. Por isso que nós precisamos começar a entender que para cada direito corresponder-se-á um dever. Então, vamos parar de cobrar muito os nossos direitos e cobrarmos de nós mesmos os deveres em relação ao nosso próximo. Que nós amássemos do verbo amar, que não amassássemos com o verbo amassar. Porque o que nós temos feito hoje é amassar os outros. Estamos esmagando os outros e não amando. E o princípio é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. Agradeço o carinho e a atenção de todos vocês por estar conosco mais uma vez. Ao nosso amigo também Adriano, a direção da casa pelo convite da noite. Que todos vocês tenham muita paz, muita alegria e que vocês encontrem realmente aqui nesse momento o que vieram buscar nesta noite. Obrigado. Ainda vou dar uma palavrinha aqui, né? Eu separei um trechinho aqui de Emmanuel e vou lê-lo. Devemos procurar com nossa própria correção no dever e na moral. Conservar serenidade ante as escolhas do próximo e viver a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu. Emmanuel. E aproveitando algumas falas ali do nosso amigo Vicente, uma que me puxou foi o dever que nós temos para conosco mesmo. A única pessoa que nós temos o dever de evoluir, somos nós. Mas, através do nosso exemplo de evolução, do nosso exemplo de amor próprio e amor ao próximo, nós fazemos com que quem está ao nosso lado ame-se e evolua. Então, o dever que a gente vê, que a gente executa, ele reflete em toda a sociedade. Por isso que quando fala no texto, mais evoluído está o espírito, mais intrínseco está o dever e o amor. Obrigado, Vicente, pela companhia, muito boa. Obrigado à casa e a todos vocês. Uma boa noite. Ficam com Deus.